Nós temos aqui um concorrente da soja. Se eu deixo isso aqui entrar em cena, eu tenho o quê? Olá, gente! Hoje, moringa oleífera. Dá lucro. Olha que dá. Essa aqui me deu trabalho. Até chegar numa lavoura, achar alguém que produz ela, foi complexo. Mas conseguimos. Logo em seguida já vai aparecer para vocês aí nossa visita à lavoura da moringa. Mas antes vamos entender a moringa e depois vocês vão para a visita. O vídeo é longo porque envolve outra pessoa, envolve visita, envolve dados técnicos fornecidos por essa pessoa. Então, gente, os dados são vastos. Se você tem interesse na moringa, vale a pena assistir. Vamos lá. Gente, a moringa ela é algo conhecido há muito tempo, mas as resistências do ser humano a mudanças fazem com que ela, no Brasil já conhecida desde 1950, ela é vovó, praticamente uma bisavó. Então o que acontece? Ela é muito antiga, mas pouco estudada. E quando ela começa a ser estudada fora do país, que o Brasil deixou de lado o estudo, ela é descoberta como hoje o alimento mais nutritivo que existe no planeta. Se você botar lá na internet qual é o alimento mais nutritivo, mais completo, você vai encontrar a moringa. Alimentação humana, alimentação de animal. E por que pouca gente está na moringa e pouca gente ainda usa a moringa? Porque falta informação, e é por isso que nós estamos aqui. Com vocês então, Ricardo da empresa Silari, trazendo informação de qualidade em alimentação. Nossa empresa produz máquinas para processamento de alimentação animal, como trituradores e também as ensacadoras de silagem. Mas vamos ao vídeo, né? Bom, eu tenho aqui a circular técnica 119 da Embrapa, que nos traz alguns dados. Primeiro, ela é uma planta apícola, ou seja, quem cria abelhas, quem trabalha com abelhas, com ferrão ou sem ferrão, é uma ótima opção, porque ela dá flor quase o ano inteiro e uma quantidade grande de flores e muito visitada. Então a Embrapa se deu trabalho, inclusive, fazer uma outra circular que está aqui, um trabalho da visita dessas abelhas. Vou passar para vocês em seguida. Essa planta também ela é usada para extrair óleo, tá? Um óleo que tem a qualidade do óleo de oliva praticamente. Então veja a qualidade desse óleo. Um óleo que é considerado o segundo melhor que nós conhecemos. Só perde para a oliva. Ainda segundo a circular 119, gente, na página 2, a moringa pode ser fornecida fresca, fenada ou ensilada. Então você pode servir de qualquer jeito. Não tem uma restrição. Na página 3, gente, uma informação mais importante. A moringa oleífera não apresenta apenas concentração de nutrientes. Ela parece também reduzir a atividade de bactérias patogênicas, aquelas que prejudicam, fungos e melhorar a digestibilidade de outros alimentos. Então ela não atua sozinha, ela atua em conjunto a melhorar outras situações, como a digestão de outros alimentos, como reduzir os fungos, reduzir também as bactérias que a gente não quer. E afinal, para que serve a moringa? Por que a moringa dá lucro? Porque ela tem, gente, aqui nesse estudo aqui, e quando nós temos porcentagem de proteína, sempre vai ter uma variação pela variedade, pelo clima, pela adubação, mas aqui nesse trabalho da Embrapa, 24,5% de proteína bruta. 24,5% é difícil de encontrar, não é qualquer coisa que nós temos. E quando se fala em algo que a gente corta e brota, fica uma coisa muito interessante. Então nós temos uma proteína bastante alta, tem um aproveitamento alimentar altíssimo, e nós temos a possibilidade de produzir, aqui segundo esse estudo, até 200 toneladas de foragem fresca por ano. Muita qualidade e muita quantidade para um alimento. É importante a gente aprofundar isso. Vamos plantar aqui algumas mudas para fazer alguns testes aqui também. Mas eu vou trazer para vocês bastante dados aí no futuro com um vídeo específico sobre a moringa. Vamos a um outro trabalho, gente. Nesse trabalho aqui, também da Embrapa, Boletim de Pesquisa de Desenvolvimento 101. Tá? Moringa é o registro dos visitantes, das abelhas que visitam as flores. Então aqui dentro do que se tem aqui, na página 11, temos abelhas. Número de espécies, 11 espécies de abelhas. Um número total de 4.956 visitantes. As áreas testadas em 99,3%. Bastante interessante esse dado para quem trabalha com abelhas também na propriedade. E por último, gente, para a gente sair correndo para a lavoura, produtividade aqui também de um outro trabalho. Isso aqui é uma avaliação de produtividade em plantio adensado. Todos os materiais eles vão estar com os links dispostos aqui na parte da descrição do vídeo, tá? Sempre todo trabalho vai ser assim. Trazemos sempre um resultado baseado aqui em situações
de pesquisa científica. Esse trabalho ele conclui que o adensamento de 30 a 40 mil plantas ele tem um ótimo rendimento. Então, nós temos aqui uma coisa bastante interessante. Então, gente, é uma opção importante, é uma opção a ser estudada. A gente sabe pouco. Eu não estou dizendo aqui para você plantar, não estou dizendo aqui para você usar. Estou dizendo aqui para você abrir o olho, prestar atenção na moringa. E nós vamos estudar e trazer um vídeo completíssimo sobre o assunto, assim que a gente tiver os dados completos sobre essa questão, e também vamos plantar aqui algumas unidades. Gente, a moringa, ela é uma opção para alimentação integral, ou seja, fazer uma silagem, servir ela fresca, ou usar ela como complemento, como se ela fosse a ração que você vai complementar aquela proteína que falta. Então a gente mistura em outras situações. Mas vamos se mandar lá para a propriedade do seu Alcides, que vai dar uma aula para nós de moringa, já trabalha há tempo e ele que sabe das coisas. Vamos lá conversar com ele. E aí, seu Alcides, o senhor que é o homem da moringa, então, aqui no Rio Grande do Sul? Foi difícil achar uma lavoura de moringa aqui, né? Então, vamos ver o que o senhor tem para nos apresentar aí. E primeiramente, em nome da Silari, em nome de toda a sociedade agrícola que nós temos nesse Brasil, essa informação que vai sair daqui vai atingir muita gente. Principalmente na alimentação do rebanho leiteiro, do rebanho também de engorda. As pessoas vão conhecer um pouquinho mais e você vai ser o protagonista. Então sinta-se abraçado e sinta o agradecimento de todos que vão assistir esse vídeo, porque eles vão estar lá, né? Olhando para a informação que o senhor vai trazer. Então não se preocupe, que buscamos aqui a informação. Então, eu tive que achar alguém no Rio Grande do Sul, não foi fácil chegar em você se esconde um pouquinho, mas graças a Deus, uma lavoura. Vamos dando uma olhadinha por ali, vamos conversando um pouquinho e depois a gente afina a conversa. vamos continuar. Aqui, na verdade, tu implantou isso aqui no intuito, no caso, de alimentação humana, né? Isso aí. É. Mas foram, na verdade, Ricardo, Eu vou ficar perto de ti para ficar do áudio. foram vários testes, entendeu? Sim. Inicialmente, o objetivo foi a produção do óleo. Sim. Do óleo de moringa. Então, assim, a primeira parte, percebe que a lavoura... Aqui ela foi podada agora recente? Ela foi podada há 2 meses atrás aqui, tá? Aham. Mas ela, devido à seca, ela ficou bem, tá bem atacada, né? Ficou bem Sim. sentida, digamos, né? Tu tava fazendo uma limpeza aqui? E aí agora eu fiz primeiro uma limpeza em volta dos pés, dei uma roçada. E aí no meio agora passamos o disco e semeei a aveia ucraniana, certo? Essa aveia para palhada? Isso, palhada de inverno. Eu vejo que tu estudou bastante já agricultura, porque palhada, nossos agricultores não são muito adeptos, é uma coisa muito importante. Eu tento, o tempo todo eu tento trabalhar que eles entendam a importância da palhada. Porque a palhada ela não é só adubo, ela vai manter a umidade, ela vai corrigir. O teu solo ele tem bastante areia, né? Bastante arenoso. 88%, para ser mais exato. Então, o que acontece? A umidade ela não consegue ficar aqui em cima. Ela desce lá embaixo, Exatamente. onde ela encontra argila no fundo. Então, a palhada faz o quê? Manter a umidade embaixo da palha e essa umidade a planta consegue pegar. Isso é difícil deles entender. Tocam fogo, eles fazem tudo menos aproveitar a palha. E você está plantando a palha. Estou plantando a palha e tem mais uma coisa, um detalhe muito importante. Eu incorporo matéria orgânica na lavoura. Sim. Certo? Eu trago matéria orgânica para dentro da lavoura e essa palhada aí é fantástica. Você moe ou traz palha de outros lugares para agregar mais ainda. Mas na verdade assim eu procuro fazer também uma pastagem de verão. Sim. Estou tentando sempre manter, por isso que se as pessoas vêm aqui e olham, porque, que nem tu falou, a mentalidade das pessoas, elas não compreendem. Para elas, uma lavoura bonita é quando ela está limpinha, sabe? Sim. E eu não, eu até limpo em volta dos pés aqui, tá? Mas no meio procuro sempre deixar matéria orgânica, tá? Eu não me importo com isso, tá? Lógico que não pode chegar à altura da moringa e... De competir. Isso, exatamente. Não concorrendo nos nutrientes e não concorrendo também na situação de estar levando a mais, ela só vai ser benefício. E por quê? Porque nós precisamos dela, né? Então assim, ó, aqui nabo forageiro, ele vai afrouxar a terra para ti, que não é um problema para ti, é um problema para quem tem um solo mais argiloso. Isso. Mas ele faz um serviço no inverno
que pouca gente usa. Exatamente. Tá? Então, no passado, até ano passado por aí, eu usava a ervilhaca comum Aham. como passagem de inverno. Só que a ervilhaca começou não vou dizer competir com a moringa, mas sim ela começou a se entrelaçar nela e começou a dar problema. Tá? Uhum. Então aí a gente acabou agora optando pela aveia ucraniana, tá? Para ver se, mesmo que se torne um pouco mais alto, mas aí não tem problema, passo o trator depois e derrubo ela e deu para bola, tá pronto, né? Eu planto aveia de verão também. Também. Mas eu planto ela só para isso, só para gerar palha, na verdade. Isso, Né? esse é o objetivo. O lugar que está parado, que não estou plantando outra coisa, eu planto ela. Sim. Daí depois ela nasce de novo. Daí você, por que tu não deixa o Winston? Então, porque ela dá muito mais palha, tu aproveita muito melhor, e ela vai nascer de novo, né? Todo ano ela vai nascendo, né? Exatamente. Então, assim, o objetivo aqui nessa parte inicial, e aqui até, Ricardo, tem um problema aqui da lavoura, tá? Porque com a chuva infiltra lá em cima. Sim. E acaba saindo aqui, ó. Então, tu pode perceber que aqui tem uma dificuldade. Aqui, ó, vai estourar lá embaixo, na parte baixa, que ela vai se acumulando. Isso, aí começou a dar problema aqui, porque faz uns 2 anos que eu não consigo manter a árvore grande aqui nessa parte aqui, tá? Porque ela acaba saindo aí, e aí justifica uma outra parte que tu tá vendo aqui, tu pode mostrar para as pessoas que estiverem olhando, tá? Tem uma informação muito importante. Quer plantar moringa? Ótima ideia, perfeito, tá? Mas tem que fazer camalhão, porque a moringa é uma cultura de verão, perfeito, tá? A origem dela é da Ásia, do sopé do Himalaia, tá? Lá da Índia. Aqui no frio nós temos que aprender, como você aprendeu, aprender a cuidar dela de uma forma diferenciada. Então assim, ela tem o problema, o frio é um problema, mas não é o pior de todos. O pior de todos é o excesso de umidade na raiz. Em questão de horas, Ricardo, termina com... Por isso que tu já tem aqui uma depressão em cada vaga, para ela ficar mais erguida também. Camalhão, feito camalhão, uhum. Correto? Porque em questão de horas, não interessa se a árvore tem 3 meses, 3 anos, em questão de horas ela morre. Tá? Deu excesso de umidade na raiz, matou. Tá? Então esse é o grande problema. Eu perdi centenas de pés aqui, para não dizer milhares, tá? Até que eu aprendi, porque ninguém me ensinou isso aí. Tá? Então aí usei trator e fiz camalhão, para deixar ela na parte mais alta, fiz todo um trabalho manual para levantar e tal. E agora estou mantendo, e aí com as palhadas e coisas no meio estou conseguindo, e com os análises de solo também regulares, eu estou conseguindo levantar o pH dela, correto? Análise de solo, vou te falar uma coisa importante, tu sabe que não se ouve falar. Vou dizer por quê. Eu bato tanto na tecla, você vai adubar, certo? Mas tu vai adubar como, se tu não sabe o que tem que botar? Exato. Né? Tu vai botar calcário, tu vai botar como se tu não sabe o que tem que botar? E aí o que acontece? Aquela análise de solo de R$40, normalmente, até R$100, depende do lugar, isso. Você vai economizar milhares de reais daquilo que tu não vai jogar fora aqui, porque tu vai botar coisa demais que não precisa e de menos do que precisava. Então, esse erro técnico custa milhares de reais. E as pessoas, às vezes, por causa de fazer uma análise de solo, faz errado, né? E sempre tu vai botar calcário. A pessoa, faz análise para botar calcário. Sim, primeiro você corrige a acidez. Porque a acidez é o primeiro problema do solo. Tu tem que ter um pH equilibrado para depois do pH equilibrado você entrar com o adubo certo. Porque os níveis vão estar errados no momento que o pH está errado. O certo seria fazer uma análise, corrigir o calcário e fazer a análise de novo depois de um tempo que ele já está agindo. Então o que eu digo para as pessoas? Faz ano a ano. Todo ano faz uma, né? E aí você acompanha o calcário agindo. E aí você mantém sempre o calcário, mantendo. Dali para frente é bom. Agora, se está ácida, vai dar tudo errado no primeiro ano. Porque até corrigir o calcário, que é o nível de pH, tô te deixando com a cara contra o sol aí. Tranquilo. Tá? Senão a gente troca de lado aqui assim. Tranquilo. Né? Perfeito. Tá? Até a gente, então, até a gente conseguir corrigir o pH do solo, nós vamos ter essa desbalança, porque é que nem água de piscina, quem tem piscina sabe. Enquanto você não tem o pH certo, pode botar cloro, você pode botar todos os produtos, nenhum vai fazer nada. No momento que chegar o pH 7 e ficar no nível que vai lá de 6, se eu não me engano é 6.6 até 7.2, 7.4, eu estou falando de piscina, nessa faixa, por exemplo, um floculante, ele vai agir. Se tiver fora disso, você vai botar, não faz nada. Aí você corrige e aí ele age depois igual. Então, o solo é a mesma coisa. Você tem que manter o pH certo, mantendo o pH certo, a análise de solo vai te dizer o que você vai fazer. Agora, a primeira análise de solo, quando tiver ácido,
vai dar tudo errado, porque ela não está te mostrando o real. Ela não consegue mostrar tudo que tem de cálcio ali, porque o cálcio está sendo manipulado pelo pH errado. Então, primeiro, depois de corrigir, que ficar boa o solo, aí ela vai te mostrar o que falta realmente. Primeiro ano é difícil para todo mundo. Não, Ricardo, bem colocado isso aí, porque é o seguinte, Ricardo, quando eu comecei aqui em 2017 a plantar aqui, o que eu fiz? Eu estudei, tá? A primeira coisa, eu estudei histórico do solo da região. Dificilmente tu vai encontrar um pH superior a 4,5 nessa terra de areia que nós temos aqui, tá? O nosso estado, em geral, é muito ácido, poucos lugares que não. Certo, mas aí aqui já é pior. Desde 2017, mas isso para a cultura do tabaco, que as pessoas estão acostumadas aqui, nessa região, muito bom, tá? Vou deixar bem claro. Mas daí para outras culturas começou a ter problemas, tá? Então eu venho fazendo um trabalho, tá? De fazer análise de solo e regrando ano a ano toda a situação, tá? Então assim, ó, o agrônomo sugeriu que eu não colocasse calcário virgem direto em cima, então eu comecei a trabalhar com calcite, tá? E trabalhando com um adubo biomineral, que eu coloco, tá, uma quantia conforme tá. E nesses 5 anos que eu venho fazendo agora análise de solo regular aqui, eu estou saindo de um pH 4,5 para 5,2. Muito bom, tá? Por quê? Porque a moringa em si, ela não se importa com pH baixo. Ela dá de 4 até 9. Sim. Ela não tem problema, entendeu? Ela se adapta bem. Isso é uma informação importante para os produtores. Só que o problema é que, estando muito fora, tu tem o problema do que tu vai gastar para tu corrigir. Tu vai gastar muito mais potássio, tu vai gastar muito mais cálcio, né? Nitrogênio, tu vai estar gastando muito mais porque eles não conseguem agir não tendo o pH correto. E outra coisa, né, Ricardo, a situação toda faz com que a terra, quando ela está muito ácida ou muito alcalina, ela não produza, não utiliza todos os recursos que ela tem. Exatamente, porque esses níveis que eu te falei, ela não consegue absorver o nitrogênio porque o pH está errado. Então o nitrogênio deixa ele como se ele estivesse ali, mas não está, né? E aí, dentro dessa situação, a gente vem fazendo trabalho. Primeira constatação, depois de 5 anos aqui. O nosso clima, infelizmente, não é o ideal para a produção de vagens para semente. Tá? Vamos ver aqui assim. Tá? Pode ver. Tu me falaste num contato que é... A vagem, olha só, as outras elas são pequenas, tá? Sim. A vagem tem... Seria disso aqui para maior. Se não, dessa espécie aqui, a Moringa oleífera, tá? Sim. Ela dá entre torno de 25 a 30 centímetros de comprimento a vagem. Só que é pequena, tá? Esse ano especificamente, por causa da seca. Então, essa parte aqui, Ricardo, infelizmente, primeira constatação, o clima não é favorável para a produção de óleo, tá? Então, começou a segunda opção. A segunda opção é trabalho com folha desidratada. Mas... é a alimentação em si, né? Tanto faz se é para animal ou para humano. Tu tivesse um objetivo inicial, né, pelo que eu entendi da tua história, que tu começou para alimentação humana, mas quando filmaram para fazer reportagem, para levar o assunto a conhecimento público, aconteceu a Anvisa proibir, né? Inclusive tem cenas desse vídeo que foi produzido aqui, onde acabaram, né, levando a notícia de uma notícia boa para ti, acabou tu tendo uma notícia ruim, mas a reportagem foi ao ar, né? Isso lá no teu começo ainda, quando tu estava investindo aqui, e dentro do Rio Grande do Sul acho que tu foi um dos primeiros que investiu e fez uma lavoura. Porque as pessoas plantam 1 pé, 2 pés, né? Sim, né? Exatamente. E hoje tu consegue alguma coisa tu chega a comercializar a semente hoje? Eu tenho, se eu quisesse, não tem que chegar, né? Ela é bastante procurada, né? Não tem que chegar, tá? E na alimentação humana tu consegue entrar com alguma coisa? Consigo entrar. Consigo. Na forma natural, por exemplo, é isso? Não, em saquinho? De folha desidratada, tá? Isso, na forma de saquinho de chá, entre aspas, né? Eu pego essa folha, né? E aí... A proibição da Anvisa seria o subproduto, pegar isso aqui para... toda, né? Ela só não proíbe a plantação, né? Mas Sim. A fabricação, comercialização, o trabalho em si. E um outro detalhe, ela também não proíbe a exportação. Existe uma característica talvez que tu vai entender e o nosso produtor rural vai entender facilmente. Nós temos aqui um concorrente da soja. Se eu deixo
isso aqui entrar em cena, eu tenho o quê? Nós vamos atacar a soja dentro do país, né? E aí complicou, né? Então, tem uma coisinha por trás, pelo menos é o meu entender. Aqui é uma concorrente da soja, sendo concorrente da soja e do milho, né? E do milho, porque ela também tem, Nutrientes. ela tem nutrientes, né? Que ela pode substituir o milho, inclusive. Mas principalmente a soja pela alta proteína, né? Ela seria um substituto ideal para a soja. Vamos lá, vamos olhar mais. O farelo de soja é caro, né? E ninguém quer deixar de vender ele. Aqui tem vagens. Eu não tinha visto realmente essa vagem redonda. Estou acostumado com esse tipo de folha, com a vagem chata, que daí tu tem uma família muito grande, né? Sim. Mas não é dessa família exata, dessa espécie aqui. Essa aqui é uma espécie indiana, daí ela é diferente também nas vagens. Então, eu fiz inicialmente aqui, Ricardo, 30 vergas para isso, tá? E aí eu esperei um ano, e aí vi que a coisa não ia evoluir, aí eu parti para a parte de alimentação humana propriamente dita, tá? Porque aí eu parti para um outro sistema de plantação, outro sistema de plantio, tá? Sim. E eu considero, pelo objetivo que tu vens aqui hoje fazer essa filmagem, eu considero, Ricardo, que aí já está se formando a flor, tá? Aqui é uma flor fechadinha, depois nós vamos ver se achamos uma flor aberta para apresentar também uma aberta. Aliás, é o xodó da mamangava, tá? Eu vejo que o trabalho, inclusive feito pela Embrapa, é bastante profundo, né? Na importância dela para a abelha. O ano inteiro com flor, praticamente, né? Praticamente o ano inteiro. Lógico que aqui, por causa do inverno... Então eu parti para um sistema de plantio aqui que mudou, tá? Esse sistema de plantio aqui é chamado de semi-adensado, tá? Sim. Ele não é adensado, porque o adensado, são os pés 20 centímetros entre um pé e outro. O adensado não serve para o teu objetivo, ele vai servir exatamente para alimentação animal. O adensado, e também eu tenho que entregar mais, as pessoas não entendem, que tudo que eu preciso tirar do solo eu tenho que entregar. Eu entrego e a natureza me entrega também, mas se eu não entregar não vem. Então, para trabalhar assim é mais fácil. Agora, se eu entro com adensamento, que é o adensado, o super adensado, mais eu tenho que entregar, porque ela vai precisar, senão ela concorre com ela mesma, né? Tem um detalhe, na nossa literatura está escrito claramente que sistemas de plantio semi-adensado com até 60 centímetros, acima de 60 centímetros, 50, 60 centímetros por aí, tá? Acima disso não é necessário a irrigação. Tá? A planta consegue se desenvolver de forma sozinha, tá? Agora, se tu fizer um sistema adensado, aí sim, tu é quase que obrigado a ela vai consumir nutriente e água bem mais. Então assim, ó, linhas de 1 metro, né? E semi-adensado entre pés 60 centímetros. Isso, 70, tá? Isso. Nós estamos falando de espaçamento para o teu objetivo, né? Isso. Porque na alimentação animal, as linhas podem ser um pouco mais próximas, dá para fazer o quadrado. Aqui tu não tem um quadrado, né? Não. No caso. Aí depende de cada propriedade, porque tem propriedade, por exemplo, que vai colher de trator, o outro cara vai deixar mais alto e vai quebrar os galhos. Então cada produtor tem um jeito de trabalhar, né? Isso, então essa parte aqui ainda, aqui eu não fiz a colheita ainda, não podei, né? Para lá a gente já podou, fizemos uma colheita essa semana. Então assim, ó, Ricardo, um outro detalhe aqui no Rio Grande do Sul. Quando for para alimentação animal, e isso não difere da alimentação humana, a moringa é preciso um cuidado, um manejo. A gente vem falando disso, tá? Manejo, número 1. Evitar podas muito abaixo de 1 metro. Sim. Por causa do inverno, tá? Sim, o frio é um problema para ela, tem que reconhecer isso, tá? Mas ela só vai realmente morrer do frio se ela estiver muito pequena, né? Isso aqui é um risco, é uma árvore que corre risco, tá? Mas se ela estiver dessa altura aqui, o que pode acontecer com 2, 3 geadas, ela secar uma parte, tá? Mas ela vai brotar de baixo para cima de novo. Ela tem também um sistema abaixo do solo, aqui, ó. O mesmo que ela vai ter para cima, ela vai ter embaixo, tá? Ela tem então uma raiz bastante forte e vigorosa embaixo. Então o que ele fala na região fria, o que vai acontecer é que o frio vai pegar aqui embaixo e vai queimar para baixo. Assim o frio pega lá em cima, queima em cima, mas mantém aqui vivo. Isso aí, perfeito. É isso aí. Porque uma planta vai ter 3 metros de raiz para baixo. Então essa raiz vai muito fundo. E aí tem o problema da umidade em excesso.
porque ela vai lá embaixo onde está úmido. No teu caso, o que acontece? A água desce até lá embaixo na argila. Querendo ou não, tu vai ter saibro ou argila lá embaixo da areia. E lá embaixo vai ter muito nutriente, para ela é bom, mas não pode ter muita água. Então, depende da quantidade que tu tem de umidade aqui, é melhor drenar o solo, fazer uma drenagem funda, para tirar a água lá do fundão, lá, fazer algumas drenagens, para não ter tanta água empoçada aqui embaixo, no fim da areia, né? Porque a raiz chega lá. Só que tem um detalhe, se funcionar bem, toda planta que consegue descer na areia e chegar na argila, lá está todo o nutriente que de anos e anos está tudo acumulado lá, porque a areia tem isso. Não fica aqui em cima, desce, a árvore não pegou, desce, não pegou, e vai acumulando lá embaixo porque ninguém usou. Desceu, pegou só uma partezinha e vai acumulando. Como ela tem uma raiz profunda, ela chega lá. Então, o teu caso aqui, infelizmente, tu vai competir com a água, né? Sim. E a água vai levar, às vezes, esse nutriente embora. Isso. A raiz dela é pivotante, né? Então ela vai fundo, com certeza. Então, assim, esse é o problema aqui, porque aqui no sul, árvores com 5, 6 anos, ela estaria no mínimo o dobro de grossura, entendeu? Mas não vai, não se desenvolve. O grande problema, por exemplo, de não desenvolver, né? Nós falando da fisiologia da planta, hoje nós temos poucas horas de sol, já hoje, Isso. né? Então o inverno ele vem diminuindo, então a exposição do sol aqui ela fica muito curta. Não é tanto frio, mas menos horas de sol. Isso. Sem sol ela não desenvolve, né? Ela entra quase em dormência. A geada, o frio excessivo, ele vai queimar, mas ele não vai fazer ela morrer. Aqui, como você já estudou e tem uma noção, vai deixar alto, né? Lá no norte, lá onde não tem problema, o cara vai cortar reto embaixo, ela vai brotar e vai embora. Vai embora. É isso aí. Mas tem uma coisa, tem um detalhe. No verão aqui, a cada 90 dias, 90, 100 dias, pode fazer uma poda. Vai ter galho de 1 metro de comprimento, com certeza. Sim. Tá? Vai poder colher. Porque tu vai ter 14, 16 horas de sol. Sim. Essa é que eu digo, é a diferença. Aqui no sul, tu vai te aproximar numa situação parecida com o norte, né? Onde tu tem o sol por tantas horas, né? E a umidade vai baixar. Agora, o inverno tu tem cada vez menos sol e a noite mais longa. Então, ela passa muito mais tempo no frio e no escuro, né? Esse é o problema do trópico de baixo, na parte de baixo, né? Isso aí. Lá tu tem um plantio diferente ainda, a última. Não, vamos lá olhar. É todo esse sistema aqui, tá? Mas ele é... Parece que ela tá bem mais bonita lá ainda. Mais baixa, né? Ali tu tem uma poda alta, que ela já cresceu mais alta, e ali tu tem a poda que ela não cresceu ainda tanto. Aqui a gente podou essa semana, né? E eu deixei os galhos que tinha vagem, eu deixei. Tu fez um replantio entre elas aqui para aproveitar melhor o espaçamento ou ela vai morrendo às vezes? Às vezes vai morrendo. Como tu falaste, ela é muito sensível. Um descuido com a umidade e foi. Se foi. Aqui nós temos, por exemplo, uma ideia de como para ti é pouca semente, né? Então essa semente que te dá aqui, pouco tu consegue vender porque tu também precisa manter um banco de semente para tu usar no dia a dia. Tu tem que ter uma lavoura desse tamanho, tu precisa ter o teu viveiro para repor, né? De 10 a 15%. Então, como tu tem uma mortandade alta, se justifica, por exemplo, tu nem poder vender quase semente, porque nós olhar hoje para a lavoura, lá atrás tem um pouco, aqui tem um pouco, mas é pouca semente. Porque, para quem não entende por que é pouca semente, veja que tem uma ondulação ali, ó, aqui, e a semente é uma por bolinha, né? Isso aí. Então não é diferente dos outros tipos, onde tem um monte de semente. Aqui não, cada ondulação que tem ali, positiva, ondulação positiva para fora, vai ter apenas uma semente em cada ondulação. Então cada caixinho desse dá pouca semente. Isso, tá? Em torno de uma vagem dessa pode dar 20, 25 sementes. Isso aqui é o sonho de consumo do nosso produtor, ó. Produtor rural, ó. Trabalha com gado, ó. Sonho de consumo é isso aqui, ó, né? É bastante folha, assim, né? Bonitinho e tal. Exato. Mas nós olhando para a lavoura, olhando para quem olha de fora, né? E não tá olhando a imagem só, vai entender a coisa de um jeito. Mas eu estando aqui, na verdade, eu não tenho folha. Né? Ela tá bonita porque ela brotou agora, ela engana, ilusão ótica, né? Mas ela não tem muita folha. Então na alimentação animal, nós precisamos ter brotes longos e jovens. Então ela vai brotar fininha, chegou na grossura mais ou menos de um dedo, é o momento que eu já vou cortar ela, para ela não criar muita fibra embaixo. Cortei, ela já vem de novo. E o ciclo dela, para quem tem sol suficiente, é muito rápido.
E percebe também que a semente não é muito grossa, né? Então Ela não consegue desenvolver quanto deveria também, porque ela já pegou frio. E esse ano a seca foi fatal ainda, pior ainda, né? Sim. E aí quando ela choveu agora, já logo entrou o frio, então ele acaba fazendo com que a semente pare de crescer. Isso. E vai entrar em dormência, ela só vai amadurecer. E esse é o período que nos primeiros anos eu não entendia também. Esse é um detalhe muito importante, tá? Nos primeiros anos eu não entendia. Eu fazia poda radical, porque eu faço uma poda radical. Eu fazia muito tarde. Tá? Eu fazia poda em setembro, às vezes começo de outubro. Aí o que acontece? Leva um tempo até ela brotar, vir, e até ela botar a vagem, a flor e a vagem, tá? Isso dava aí final de janeiro. Então assim, ó, o ciclo ficou muito apertado entre final de janeiro até final de abril, começo de maio. A semente não se desenvolvia, entende? Daí em maio dá o tombo da temperatura, dá o tombo do clima, tá? Muda para frio. O que acontece? Acontecia que a semente de uma vagem assim, ela 3, 4 secava e o restante ficava tudo verde e apodrecia. Tá, mas vem cá. Tem uma coisa que eu não entendi até agora. Nós falamos, entendi tudo de moringa. Mas onde é que tu dá aula? Tu é professor da onde? Não sou. Aí tá o problema. Tu sabe o que eu digo para as pessoas não entendem. O melhor professor que tem para o agricultor é o agricultor e na faculdade da aula. E não professor. Né? Hoje nós temos uma geração que não sabe absolutamente nada. E você é uma pessoa que vamos dizer, rara ou em extinção. Tá? As duas coisas, rara porque poucos estudam. E você foi a fundo de uma forma que nem os nossos biólogos, nem o nosso engenheiro agrônomo, ninguém vai tão a fundo. A maioria vai superficial, é do qualquer jeito, né? Você fez o seu melhor porque era para ti, fez e não tinha ninguém para te ajudar. Ninguém tinha informação. Então você estudou desde o solo, estudou a planta, conviveu com os acertos e muitos erros. E assim, gente, assim é que a gente trabalha no dia a dia com vocês. Esse é um professor. Assim como vocês sabem fazer mecânica lá na propriedade, vocês têm que saber entender o solo. Às vezes um produtor rural, ele sabe tudo. Ele é engenheiro mecânico, tem a oficina dele, porque ele não pode depender de fora. O nosso produtor rural, ele também vai ser lá o veterinário, muitas vezes, porque ele não tem como esperar o veterinário, vai ter que agir. Isso. Né? Ele vai ser também um agricultor. Mas como ele faz muita coisa que não é agricultura, às vezes a agricultura eles não assistem vídeo, não prestam atenção, planta de qualquer jeito, erra muito. E aí nós pegamos uma pessoa que teve que conhecer uma coisa totalmente nova. Isso aqui para ele foi uma situação onde ele teve que partir do zero. Não se planta moringa aqui no Rio Grande do Sul. E no Brasil se planta pouco. Quando ele começou, pouco se falava. Então hoje nós estamos entrando com o assunto um pouco mais pontual. É por isso que eu vim aqui, gente. Eu vim aqui para trazer para vocês, aqui na lavoura, que não adiantava pegar um raminho na mão de uma folha que eu comprava na floricultura e falar para vocês. Não, ele trouxe a informação para vocês que é um mestre, é o professor da moringa aqui que nós temos presente aqui, é ele. Existe outros? Existe, gente, mas ele planta e vive a moringa. Tem gente que vai dar palestra e não vive a moringa, né? Muitas vezes. Então o que acontece? Aqui não, aqui a mão dele, é ele que cuida da moringa. Ele não tem peão para cuidar. Ele não teve ninguém que ensinou, ele teve que baixar a cabeça e estudar. Gente, um conselho, então, né, que eu digo sempre. Vídeo, se você quer aprender, tem que assistir. Escolha o conteúdo e assista. Porque assim você chega que nem ele. Vocês vão chegar dos fracassos ao sucesso e conseguir desenvolver qualquer cultura. Porque se vocês querem uma cultura diferente, obrigatoriamente vocês vão ter que aprender a trabalhar com cultura diferente. E aí vem o grande problema. Todo mundo quer milho, né? Milho é fácil, porque todo mundo planta. Muita gente planta errado, faz silagem errado. Mas não vamos falar disso, que senão eu vou desanimar, não vou mais fazer vídeo, né? Vamos seguir falando da moringa aqui. Seu Alcides, foi uma satisfação a gente poder conhecer um pouco da história dessa moringa, de como é que você trabalha. E você trabalha com essa forma aqui, que é a forma de alimentação humana, né? Você trabalha também com alguma semente, pouco que você tem aqui, para poder sobreviver e manter também a tua lavoura. Exatamente. Que hoje, dentro do Rio Grande do Sul, não é uma atividade muito lucrativa. Então, assim, ó, se alguém tiver, né, quiser, por exemplo, uma semente da moringa, quiser, né, a moringa desidratada assim, tá? Ele atende todo o Brasil. É só pedir o telefone nos comentários aí que a gente passa o telefone aqui do seu Alcides
Ele foi um cavalheiro, um homem, que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, é muito macho, gaúcho, guaco. Por quê? Porque ele abriu essas portas da propriedade aqui, abriu a sua lavoura para a gente levar informação para vocês. Então ele merece o nosso respeito, de todos, tá? Porque esse homem aqui, esse aqui busca conhecimento. Eu quero ver vocês buscando conhecimento, gente. Nós vamos encerrar o vídeo aqui por hoje, para não ficar longo, já ficou longo, mas a moringa é um assunto interessante. Nós vamos levar isso aqui para a esposa, tomar um chimarrãozinho, que ele já me presenteou aqui, né? E não vou levar semente, gente, porque não é hora de plantar. Então eu não vou estar levando semente hoje, tá? Vou pegar a semente lá em setembro, porque no Rio Grande do Sul a gente tem plantado de setembro para cima. Agora nós estamos entrando no frio mesmo, né? Então agora ela vai estacionar, ela vai começar a entrar em dormência aqui no sul. Mas para quem tem sol e calor, vem coisa boa por aí. Aguarda no canal, hein, gente? Perfeito. Certo? Tamo junto, gente. Tem o Alcide aqui conosco.